Olá, tudo bom com você? Me chamo Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre e hoje estamos aqui para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula vai ser sobre o conteúdo de potência com expoente fracionário, certo? Então, vamos iniciar. Então, o conteúdo da aula potência com expoente fracionário, né, nono ano, meu nome aí como já me apresentei. Então, toda vez que eu vou iniciar um conteúdo, eu acho interessante a gente fazer um problema para depois a gente definir o que a gente quer. Então vamos lá. Vou perguntar para você, com o que você já viu até aqui sobre potenciação ao longo de toda a sua formação? Você seria capaz de me responder qual o valor da potência 2 elevado a 2 terços? E aí? Professor, eu vi como é que a gente faz para potência com inteiros. Agora, quando o expoente dessas potências são fracionários, eu não vi nenhuma definição ainda. E realmente você não viu. Mas, com o que você já viu em comunhão com as propriedades da potenciação, a gente pode resolver essa questão. Vamos lá? Vamos pensar? Então, o coleguinha aí tem a mesma dúvida que você, né? A gente não viu nenhuma definição que envolva expoente fracionário, mas a gente vai aqui, através aí de artimanhas, né, de truques sujos, a gente vai aí conseguir resolver essa potenciação. Vamos lá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Bom, você aprendeu uma propriedade chamada, né, nas primeiras aulas de potenciação, a potência de potência. Como é que a gente faz? Você lembra? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Você lembra disso, né? Então vamos lá. Como é que eu calcularia? Aqui eu coloquei do nada essa questão para a gente poder entender. Como é que eu calcularia 2 elevado a 2 terços, isso elevado a 3? E aí, como é que a gente fazia? A gente vai usar essa propriedade. Eu posso conservar a base, né? Eu conservo a base aqui e multiplico os expoentes. Então, veja, eu conservo a base, certo? E multiplico os expoentes. Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer. A coleguinha teve a ideia que eu já falei para você. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, 2 elevado a 2 terços, isso elevado a 3, eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, eu faço 2 terços vezes 3. Ora, eu posso cancelar o 3 com 3 aqui, já que é diferente de zero, né? 2 terços vezes 3 dá 2. Então, 2 elevado a 2 terços, isso elevado ao cubo, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que dá 4. Olha que legal aí. Isso quer dizer que a potência cúbica de 2 elevado a 2 terços é igual a 4. Professor, mas resolveu a questão? Isso dá 4? Calma aí. Vamos pensar aqui um pouquinho então. Vamos lá. Gente, se 2 elevado a 2 terços, isso elevado ao cubo dá 4, o que nós temos aí de anterior que a gente já viu? Nós temos justamente a definição de radiciação. O que é a raiz cúbica de 4? É um número real, não negativo, que elevado a 3 dá 4. Aí está sendo dito para mim o seguinte, que 2 elevado a 2 terços, quando é um número, para mim é um número real. Quando eu pego esse número e elevo ao cubo, dá 4. Ora, se A elevado a N é igual a B, o que o A é em relação ao B? É a raiz enésima do B. Lembram disso? A definição de radiciação? Então é isso que nós vamos usar aí. Então se 2 elevado a 2 terços, essa base elevado a 3 dá 4, então eu vou definir naturalmente, né, aí pescando a definição de radiciação, que 2 elevado a 2 terços é a raiz cúbica de 4, porque 2 elevado a 2 terços elevado ao cubo deu 4. Repare que o 4 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao quadrado, já que o 4, né, é a potência 2 ao quadrado. Pegou a ideia? Interessante, né? Agora, então, vamos definir como é que a gente vai proceder. A gente não vai precisar fazer essa artimanha toda sempre. Então, a gente vai usar uma definição que te permite calcular diretamente potências com expoente fracionário. Vamos lá? Então, a nossa coleguinha observou uma coisa aí que vai preparar a nossa definição. Parece que a potência com expoente fracionário pode ser transformada numa radiciação. Percebeu que o numerador da fração do expoente virou expoente dentro do radicando
e o denominador da fração virou índice, reparou nisso? É essa ideia que a gente vai usar para definir potências com expoente fracionário. Então, adiante. Então, vamos definir aqui, ó. Seja A um número real positivo, certo? M e N números inteiros, sendo N natural maior ou igual a 2. Toda vez que eu pedir o natural maior ou igual a 2, eu estou me referindo a índice de raiz, tá? Então, a gente vai definir o seguinte, que A elevado a M sobre N vai ser dado pela raiz enésima de A elevado a M. Percebeu, ó? É a mesma coisa que aconteceu lá, só que aqui está generalizado algebricamente. O A elevado a M sobre N virou uma raiz. Que raiz? Uma raiz de índice igual ao denominador do expoente e o expoente aqui dentro, ó, igual ao numerador, né, da minha fração. Então, quem está embaixo virou índice aqui, quem está em cima virou expoente dentro do radical. Então, a gente vai definir dessa forma potência com expoente fracionário. Número A, número real positivo, M e N M e N sendo inteiros, sendo o N o natural maior ou igual que 2. Ok? Então, vamos ver uns exemplos aí para ficar melhor a ideia. Quanto que seria 3 elevado a 2 quintos? É só usar a definição, gente. É só transformar numa raiz, ó. Isso vai dar a raiz quinta de 3 ao quadrado. O 5, que era denominador, virou índice. Olha aqui, ó. Repare, ó. O 5 virou índice e o 2 virou expoente do 3, que também vai para dentro da raiz, ó. Então, 3 elevado a 2 quintos é a raiz quinta de 3 ao quadrado, certo? Que dá, né, a raiz quinta de 9. Reparou, ó? O 3 fica envolvido pelo radical. Aí o 2, que está em cima, vira expoente dentro do radical do 3 e o 5 vira índice. Segundo exemplo, 10 elevado a 1 sobre 2. Mesma coisa, ó, fica a raiz quadrada de 10 elevado a 1, que dá a raiz quadrada de 10, já que 10 elevado a 1 é igual a 10. Pegou também a ideia? Ó? Repara que o expoente 1 sobre 2 está intimamente associado com a raiz quadrada. Terceiro caso, 8 elevado a menos 2 terços. Complicou um pouquinho mais, né? Mas a gente usa o que a gente já viu anteriormente, ó. Definição de potência com expoente fracionário, ó. Fica a raiz cúbica de 8 elevado a menos 2. Aí aqui dentro do radical, são aulas anteriores. 8 elevado a menos 2 é 1 sobre 8 ao quadrado. Você lembra como é que eu procedo quando o expoente é inteiro negativo? Então fica a raiz cúbica de 1 sobre 64, já que fica 1 sobre 8 ao quadrado. E aqui eu tenho a raiz cúbica de 1 sobre 64. Que propriedade eu posso usar aqui? Da radiciação, a divisão de radicandos de mesmo índice, certo? Então, ó, fica a raiz cúbica de 1, que dá 1, sobre a raiz cúbica de 64, que dá 4. Portanto, a raiz cúbica de 1 sobre 64 avos daria 1/4. Ok? Então, nos 3 exemplos aí, a gente usou a definição com expoente fracionário. No terceiro caso, ficou mais complicado porque a gente precisou também usar definições anteriores, mas nada que você não viu. Então, ó, vamos fazer um exercício aqui. Qual seria o valor de E, sendo E dado pela expressão 125 elevado a 0,333 com reticências, mais 625 elevado a 0,25, menos 32 elevado a 0,4. Professor, que exercício maluco é esse? Primeiro porque a gente está trabalhando, né, com expoentes fracionários e agora nós estamos vendo expoentes decimais. Que loucura é essa, né? 0,333, você lembra que é uma dízima periódica. 0,25 é um decimal exato. 0,4 é um decimal exato, mas não é inteiro, né? Que complicação, hein? O que a gente pode fazer aqui para poder resolver esse problema? Parece que não está dentro da nossa aula, né? Mas você deve lembrar que... O que você deve lembrar? Que os expoentes que eu coloquei lá no exercício são números o quê? Racionais. Dízima periódica, decimal exato, são casos de números racionais. E qual é a palavra-chave ligada a números racionais? Fala para mim. Fração de números inteiros. Ou seja, eu posso transformar esses números em expoentes fracionários, certo? E aí, pegou a ideia?
Então vamos fazer o exercício. Aí eu vou colocar direto aqui porque nós já vimos esse conteúdo, tá? 0,333, reticência, essa dízima periódica, a fração geratriz dela é 1/3, tá bom? A fração geratriz do decimal 0,25 é 1/4. Se você dividir 1 para 4, dá 0,25. A fração geratriz de 0,4 é 2/5. Se você divide 2 para 5, dá 0,4. Então vamos lá. Então, 125 elevado a 0,333 com reticências é a mesma coisa que 125 elevado a 1/3. No segundo caso aqui, ó, aqui eu não sei fazer nada, certo? Porque eu não vi definição para isso. Só que aqui eu sei, porque aqui eu tenho uma potência com expoente fracionário. Aqui nós entramos na nossa aula, só que para vir daqui para cá eu usei aulas anteriores. Então, 125 elevado a 1/3, definição com expoente fracionário é a raiz cúbica de 125 elevado a 1, que dá o próprio 125. O numerador aqui vira expoente dentro do radical e o denominador vira índice da raiz. Quanto que é a raiz cúbica de 125, pessoal? 5. Nós já vimos isso, tá? 625 elevado a 0,25. Aqui transformei, né, o meu decimal em fração. E aí ficou 625 elevado a 1/4. Usando a definição, fica a raiz quarta de 625. Qual é a raiz quarta de 625? Adivinha? 5, porque 5 elevado a 4 dá 625. 32 elevado a 0,4. Aqui eu fui mais direto, fui mais esperto. O 32 eu coloquei como 2 elevado a 5, né? Já que 2 elevado a 5 dá 32. E o expoente 0,4 eu deixei 2/5, que é o que a gente encontrou aqui, ó. Aqui eu tenho uma potência de uma potência. O que nós podemos fazer? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Quanto que é 5 multiplicado por 2/5? O 5 que vai embora, né? Se cancela, já que é um número real não nulo. Então fica 2 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então eu peguei todas as minhas potências envolvidas no exercício, calculei separadamente. A primeira deu 5, a segunda deu 5 e a terceira deu 4. Então, finalizando, concluindo, o valor dessa expressão, que é o valor de E, vai dar quanto? 125 elevado a 0,333 reticências dá 5. 625 elevado a 0,25 dá 5 também. Foi uma coincidência, tá, gente? E 32 elevado a 0,4 dá 4. Então, o valor de E é 5 mais 5 menos 4. 5 mais 5 dá 10. 10 menos 4 dá 6. Isso quer dizer que o valor de E, o valor dessa expressão aí é 6. Certinho? Então, ó, e por hoje é só, galera. Em nossa aula vimos sobre a definição de potência com expoente fracionário. É só usar a propriedade indicada e, se necessário, finalizar usando outras propriedades que você já viu. Até a próxima, galera. Então, voltando aqui para mim, ó. Espero que depois vocês vão lá na plataforma, tá bom? Assistam essa aula novamente, refaçam esses exemplos, esse último exercício, procure seu professor em caso de dúvida, tá bom? Bons exercícios e até a próxima.